Fala, meus queridos e queridas. Bom dia, bom dia. Como é que vocês estão? Por aqui tá tudo tranquilo. Tô olhando aqui que meu cabelo já cresceu bastante. Faz tempo que a gente não se vê, né? Tivemos o recesso e as duas últimas aulas não teve vídeo gravado por mim, né? Foram outros tipos de vídeos, outros tipos de aula. Então, meus queridos e queridas, hoje iniciaremos aqui no nosso livro de geografia o capítulo, deixa eu achar, capítulo 7, né, que se chama América, Regionalização e Integração, ok? Vamos começar a aula aqui daqui a pouco, em breve, que eu vou trocar a tela para a gente começar a ver o conteúdo, beleza? Vou aqui trocar a tela. Então, galera, hoje a gente vai começar a falar nesse capítulo que se chama, né, o capítulo 7, América, Regionalização e Integração da América, né? E lembre-se, quando eu estou falando América, não estou falando dos Estados Unidos, eu estou falando do continente americano, né? Que engloba a América do Norte, a América Central e a América do Sul, onde nós estamos, ok? E como esse capítulo fala de regionalização, os diferentes tipos de regionalização encontrados aqui na nossa América, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que é regionalizar, né? Quando a gente fala aí, as 5 regiões brasileiras, né? A região Norte, Sul, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste. O que eu estou falando com isso? O que eu estou querendo dizer quando eu estou falando regionalizando, né? Se eu pegar, por exemplo, a nossa sala de aula, né? Os alunos do 8º ano, eu falo, vamos regionalizar aqui a nossa sala de aula. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu vou dividir essa sala de aula, eu vou criar grupos dentro dessa sala de aula. E eu poderia dividir, eu poderia regionalizar, né? Porque aí nesse caso é sinônimo, você fazer uma divisão, você criar grupos, você criar regiões. A gente está falando mais ou menos da mesma coisa. E eu poderia regionalizar a nossa sala de aula com vários critérios. Por exemplo, eu vou adotar o critério menino e menina. Então, eu vou pegar essa sala de aula e vou dividir. Meninos vão para um lado e meninas vão para o outro lado da sala de aula. Então, eu poderia dizer, aqui é a região dos meninos, aqui é a região das meninas. Então, a gente começa a entender que quando a gente vai criar uma região, quando a gente vai criar uma regionalização, uma divisão, o primeiro ponto é a gente adotar os critérios para a gente fazer essa divisão. Eu poderia fazer essa divisão dessa sala de aula dos nossos colegas da gente de forma diferente? Sim, poderia. Como, por exemplo, pessoas que têm cabelo liso, pessoas que têm o cabelo crespo. Aí vai metade para um lado, metade para o outro. Pessoas que têm olhos claros, pessoas que têm olhos escuros, divido. Pessoas que são abaixo de 1 metro e, sei lá, 1,40 m, pessoas acima de 1,40 m, divido. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A primeira parte, quando a gente vai regionalizar, é adotar um critério, é o escolher. Como eu quero dividir? Que critérios eu quero usar para dividir essa região? Ok? E esses critérios, quem cria é a pessoa responsável pela regionalização, é a pessoa responsável pela divisão. Ok? Então aqui a gente já entendeu o que é regionalizar. Regionalizar é criar critérios para a gente fazer diferentes grupos, diferentes divisões, ok? Aí eu boto aqui, ó. Deixa eu pegar minha caneta. Regionalizar é dividir ou classificar o espaço geográfico a partir de critérios específicos, né? Assim sendo,
eu posso classificar qualquer porção do espaço em várias áreas, conforme uma característica que eu tenha escolhido antes. Bem simples, né? Bem exatamente isso que a gente conversou. E eu coloco aqui, chamando mais atenção, né, em letra grande, o primeiro passo para criar uma região é definir os critérios previamente. Né? Como eu quero separar, como eu quero agrupar, como eu quero regionalizar. Beleza? Partindo disso, um dos primeiros critérios de regionalização do grande continente americano foi o critério da língua e da economia. Ok? A gente consegue dividir a América utilizando os critérios da língua e da economia, beleza? Eu coloco aqui, né, que é uma disputa, né, esse X aqui é versus, né, da população nativa com os dominadores invasores. Isso quando a América começou a ser invadida lá na época de 1400, há muito tempo atrás, ok? Eu coloco aqui, ó. No século XVI, a América começou a ser invadida e habitada por povos europeus, que, em função de divergências e ganância econômica, começaram a desestruturar as sociedades e os povos existentes no território americano. Ou seja, aqui a América ela não foi descoberta, o Brasil não foi descoberto, ela já existia. Povos tradicionais moravam, povos tradicionais viviam com sua cultura, com sua sociedade, com seu modo de vida tranquilamente, e os invasores europeus chegaram aqui e quiseram mudar tudo e roubaram as riquezas, mataram os povos, impuseram aquela cultura europeia nos povos tradicionais que viviam aqui na América, né? Tanto na América do Norte, quanto na América Central, quanto na América do Sul. Houve uma chacina muito grande, né? Muita mortandade de pessoas ocasionada por essa invasão europeia aqui no nosso continente americano. Ok? E de forma muito acelerada, como eu coloco, essas culturas nativas daqui foram sendo substituídas pelo modo de vida dos europeus, né? Aprendendo a língua desses invasores, né? No caso, o inglês, porque aqui na América não se falava inglês, não se falava português, não se falava espanhol. Eram línguas nativas, né? A língua inglesa, a língua portuguesa e a língua espanhola, elas são oriundas da Europa, ok? E elas começaram a ser implementadas aqui através dessa invasão que ocorreu, ok? E uma das formas de controle que os invasores europeus adotaram era meio que obrigar a que essas pessoas que moravam aqui falassem a língua deles. Vocês já imaginaram se alguém aqui invade a ilha do governador e meio que obriga a gente a falar outra língua, começa a ensinar outra língua e a língua nativa nossa, o português, ele deixa de existir? Foi basicamente isso que ocorreu com os povos tradicionais aqui da América, ok? Então, continuando aqui, né? Eu falo, de forma muito acelerada, as culturas nativas foram sendo substituídas pelo modo de vida dos europeus, aprendendo a língua dos invasores e, posteriormente, sendo utilizado esse critério, o critério da língua, para a primeira regionalização da América, através do critério da língua, sendo divididos pelas línguas neolatinas e pela língua inglesa. Lembra que eu estava falando que a primeira coisa quando a gente quer dividir, quando a gente quer criar regiões, é adotar um critério? Então, quando a América, a grande América, né, lá da América do Norte até a América do Sul, na primeira regionalização que foi feita, na primeira divisão, o critério adotado foi o critério da língua, né? Porque tínhamos colonizadores ingleses, colonizadores portugueses, colonizadores espanhóis, ok? Então, a gente começou a ter a divisão da América Latina, que eram as pessoas, a América que falava a língua de origem latina,
como o português e o espanhol, e tinha a América anglo-saxônica, que falavam a língua inglesa, ok? Então, só que a gente tem que ficar atento que nessa regionalização... Simba! Nessa regionalização, desculpa, meu cachorro latindo. Nessa regionalização utilizada na divisão entre a América Latina e a América Anglo-Saxônica, o único critério, não foi o único critério adotado a língua. Tinha também um caráter, um fator socioeconômico utilizado na regionalização dessa América, ok? O fator socioeconômico era muito importante também nessa classificação, né? Sendo a maior parte desses latino-americanos falante dessa língua neolatina, né? Como o espanhol, o português. Porém, a gente também tem dentro dessa classificação da América Latina alguns falantes do idioma inglês e do holandês, como é o caso da Jamaica, Granada e Holanda, ok? Mas um dos critérios importantes também é o critério econômico, né? Que esses países pertencentes da América Latina são países com mais dificuldade econômica e que a gente chama também de países emergentes ou em desenvolvimento, ok? Passando aqui, olha, para a América anglo-saxônica. Esses povos anglos, né, que deram origem a essa regionalização, eles foram colonizadores da região central e norte da Inglaterra. E os povos saxões, né, que foram esses colonizadores que vieram das metrópoles europeias, eles eram habitantes da Saxônia, que era uma região da antiga Alemanha, por isso que tem esse nome, né, anglo-saxão. Era uma galera, os povos anglos, e outra galera, o povo saxão, por isso que tem a origem desse nome anglo-saxônica. Então a parte mais ao norte da América é a América anglo-saxônica, a parte mais ao sul, que eu vou mostrar aqui no próximo slide, é a América Latina, ok? E a América anglo-saxônica, como eu boto aqui, ela é composta pelos Estados Unidos e pelo Canadá, ok? E assim também como a América Latina, o único critério utilizado para a divisão não foi a língua, teve também critérios econômicos, né? Porque eu coloco aqui que o Canadá ele tem duas línguas oficiais, que é o inglês e o francês, beleza? Aí aqui, ó, a divisão da América anglo-saxônica em azul e da América Latina em amarelo, né? Que pega aqui toda a América do Sul e parte aqui, ó, da América Central e o México aqui já na América do Norte. Mas se a gente for perceber, a América Latina ela tem muitos países com dificuldades econômicas, com muita desigualdade social, o que a gente vê menos, apesar de muito existir também nos Estados Unidos, né, mas menos no Canadá. A gente consegue perceber um maior desenvolvimento econômico nesses países anglo-saxônicos. Por que que existiu isso? Por que que a gente consegue perceber essa diferença? Qual é a origem disso tudo, né? Aí eu coloco aqui, ó, de azul, a América desenvolvida, essa parte azul aqui do mapa e azul aqui da escrita, que é a América anglo-saxônica. O processo de colonização dessas duas regiões foi completamente diferente, né? Ambas as regiões foram colonizadas, invadidas pelos invasores europeus, só que o tipo de colônia feito na América Latina e na América anglo-saxônica foram tipos de colônia muito distintos, né? Na América desenvolvida, aqui na parte anglo-saxônica, a gente chama que teve um tipo de colônia chamado colônia de povoamento, ok? Por que houve essa colônia de povoamento? O clima nessa região, as características do solo, as características climáticas eram características muito semelhantes à Europa, certo? Então não tinha por que eles plantarem coisas aqui se eles podiam fazer esse tipo de plantação na Europa. Isso é muito mais barato para eles, ok? Já nas partes mais ao sul, com um clima muito diferente, eles podiam plantar, desenvolver culturas e plantações completamente diferentes com o que eles tinham na Europa.
Então, o tipo de colonização foi distinto em algumas partes de explicação por conta disso. Então, a parte azul do mapa aqui na América anglo-saxônica teve o que a gente chama de colônia. Cadê? Colônia, a colonização de povoamento. Que essas áreas eram simplesmente povoadas pelas pessoas colonizadas e todo o dinheiro, todo o desenvolvimento criado ali ficava na colônia. Eles não eram essa grana desenvolvida, essa cultura não era enviada para a Europa, fazendo com que essa região se desenvolvesse muito mais, porque ela não estava sendo explorada, ela não estava sendo, as pessoas ali não eram escravizadas, tinha um grau menor de fiscalização dos invasores europeus. Já mais ao sul, nas áreas da América Latina, dessa região da América Latina, a gente teve o que a gente chama de colônia de exploração. Aqui, ó. Parte da América que foi submetida à colônia de exploração. Como o próprio nome já diz, ela era muito explorada. Né? As pessoas que ali moravam eram escravizadas, todo o dinheiro, todas as plantações criadas ali eram enviadas para a Europa, eram roubadas para a Europa, né? Porque a gente pode usar essa expressão roubadas, a gente pode usar. Elas não eram levadas, elas eram roubadas, porque eram produzidas aqui com mão de obra escrava e levada para lá para casa desses ladrões que roubaram aqui as nossas riquezas e mataram os povos tradicionais, né? Então, a gente consegue começar a compreender que o processo de desigualdade social, o acúmulo de riquezas aqui no Brasil e em grande parte dos países latinos começou nesse momento da invasão dos colonizadores europeus, que eles adotaram tipos diferentes de colonização ao norte e ao sul. Ao norte, uma colônia mais de povoamento, sem tanta exploração, onde esses colonos conseguiam desenvolver as suas colônias sem serem explorados, escravizados, sem ter que mandar as riquezas para a Europa. E no sul, onde nós estamos hoje, eram as colônias de exploração, onde as pessoas eram escravizadas e toda a riqueza produzida aqui por essas pessoas escravizadas eram roubadas e levadas para a Europa, ok? Então hoje foi uma aula para a gente começar a entender um pouco mais sobre esse conceito de região, o que é uma região, o que a gente tem que fazer para regionalizar, e entender um pouco também sobre essa regionalização e como a América começou a ser dividida e explorada, beleza? É, agora a gente vai para o chat conversar um pouquinho e tirar algumas dúvidas, ok? Até mais, queridos e queridas.